Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como uma simples mudança no plano de carreira pode dobrar a retenção de professores nas prefeituras? E o melhor, sem investir muito? Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje a gente vai conversar sobre o tema planos de carreira do magistério no âmbito dos municípios, a fase desde elaboração e revisão, certo? Vamos lá, então. Esse é o programa semanal Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu recebo aqui, trago um convidado para falar de temas que interessam de verdade a quem está no dia a dia da administração pública. Hoje é mais, né, voltado aos secretários de educação, secretários de administração, porque nós vamos falar sobre o tema plano de carreira. E hoje nós vamos contar com o professor José Silvio Grabowski de Oliveira. Professor Silvio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Antônio Moreno. Bom dia a todos da GEPAM e a todos que nos assistem. Um prazer imenso de estar aqui hoje para conversarmos sobre o plano de carreira do Magistério Público de Educação Básica. Muito bem. Professor, antes de eu entrar nas perguntas, deixa eu fazer uma apresentação sua, né? O Silvio Grabowski é sócio-diretor do escritório Grabowski Advogados Associados, é pós-graduado em Direito Educacional, é membro da Associação Brasileira de Direito Educacional. O doutor Silvio já foi secretário municipal de Educação, foi vereador, professor, né? Assistente técnico do CEPAM, o antigo Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, e atualmente o professor Silvio é consultor jurídico da Undime, é palestrante de diversos seminários e conferências e presta consultoria a dezenas de prefeituras municipais na área de educação, né? Secretaria Municipal de Educação, tendo elaborado diversos planos de carreira do magistério. Muito bem. O professor Silvio vai estar com a GEPAM no dia 21 de maio, é uma quinta-feira, no período da tarde. Nós vamos estar dando um curso online sobre plano de carreira do magistério no âmbito dos municípios, exatamente o tema que nós estamos hoje nesse podcast. Então, anotem aí, pessoal, dia 21 de maio, quinta-feira, no período da manhã. Bom, vamos começar. Professor Silvio, como fazer as mudanças no plano de carreira e, com isso, conseguir reter professores na educação básica municipal? E o melhor ainda, a gente sabe das dificuldades financeiras dos municípios, né? Como que o município, então, fazer o plano de carreira sem fazer grandes investimentos? Como que a gente pode, então, atrair e segurar os melhores profissionais do magistério? Bem, Antônio, nosso escritório tem 25 anos de caminhada e, nesse período, nós somos estudiosos da área da educação, especialmente dos planos de carreira do magistério. E, como tudo na vida, os planos também precisam evoluir. É verdade que, quando se faz uma lei, se pensa que essa lei será duradoura, talvez que fique para a vida eterna. Isso seria o ideal. Mas na vida não é assim que funciona, as coisas mudam. Então, hoje nós temos muitos municípios reclamando que têm dificuldade para pagar os vencimentos, os salários, e mesmo assim, às vezes, não consegue pagar nem o piso, portanto, a carreira não se torna atrativa para os profissionais. Por quê? Porque tem um plano de carreira muito antigo, que estabeleceu lá várias formas de progressão que hoje estão, de certa forma, superadas. Você, quando, por exemplo, há 15 anos, 20 anos, até 10 anos, se colocava que um professor poderia mudar de referência, mudar de nível, ter uma gratificação, porque ele tinha concluído uma pós-graduação, isso realmente trazia benefícios tanto para a rede de ensino, para melhorar a qualidade do ensino, como para o professor que se qualificou e, portanto, teria condições de receber, de ter um salário melhor. E era difícil o professor fazer uma pós-graduação. Hoje, uma pós-graduação é muito fácil de ser feita. Se perdeu muito da qualidade, se faz muito hoje, por exemplo, online. É claro que nem todos que são online não têm qualidade, mas muitas pós-graduação realmente não têm.
Então, vale a pena continuar gratificando o servidor em razão apenas dele apresentar um curso de pós-graduação? Ou é melhor atualizar o plano para que ele possa continuar a evoluir, sim. A prefeitura possa pagar o salário dele, sim, mas desde que se atinja alguns índices, por exemplo. O IDEB, desde que diminua as desigualdades socioeconômicas e raciais para o município receber o VAR, que é um recurso extra do Fundeb, e que são critérios que levam em conta a qualidade da educação que está sendo dada naquele município, em razão dos resultados das avaliações externas, né? Que é muito importante. Tudo na vida precisa ser avaliado. O professor mesmo fica avaliando o aluno o tempo todo, então o trabalho dele também vai ser avaliado, mas uma avaliação séria, externa, não feita pela própria prefeitura, pelo chefe, etc., mas uma avaliação nacional feita pelo MEC, através do resultado que os alunos obtêm nas provas. Correto. E isso daí vai também beneficiar lá no ICMS, né? No retorno do ICMS, né? Porque 10% vai ser pela melhoria dos indicadores da educação, né? Então, hoje o gestor da educação, a hora que ele melhora a educação, ele vai melhorar a receita municipal, né? E, portanto, se você recebe mais, vamos chamar ainda de ICMS, mas vai ser IBS, né? Você tem lá as vinculações de 25% daquele incremento de receita para a educação, né? E aí também pode entrar essa forma de como você melhora aquilo que você comentou aí também, melhorar nos planos de carreira, né? Os professores receberem um incentivo por conta da melhoria dos indicadores na educação, né, senhor? Sim, a alteração na Constituição que implementou o Fundeb permanente, ela foi muito mais profunda do que nós imaginávamos no começo, né? Porque o antigo Fundeb, ele era, de certa forma, bem simples, né? O novo Fundeb, não. Além de manter a sistemática que havia no Fundeb anterior, ele trouxe outros tipos mais dois tipos de complementação. Além disso, mexeu também no ICMS, como você tá dizendo aí, né? Em razão dos resultados, né? Então, o ICMS, o índice, aquele índice que vai ser aplicado para distribuir o ICMS, que é o imposto estadual, que cada estado arrecada, mas que os municípios têm direito a 25% do montante arrecadado, e aí cada município tem um índice. Então, é na construção desse índice que vai entrar os resultados também da rede, mas que são, Antônio, avaliações separadas, diferentes. Para receber a complementação do VAR, do Fundeb, leva-se em conta os resultados do SAEB, que é a prova nacional. Para melhorar o índice do ICMS, leva em conta as avaliações estaduais, feitas pelos governos estaduais. Então, aí, cada estado tem uma lei diferente, obviamente, uma lei própria, com algumas questões, com algumas coisas que são diferentes. Mas a verdade é que o índice, no mínimo 10% desse índice, agora tem que ser composto pelos resultados obtidos pela educação. E também, a gente não fala mais em simplesmente melhorar os resultados, porque o município pode até melhorar o resultado final das provas, mas não ter direito a receber a complementação ou não incrementar o ICMS. Por quê? Isso é novo, está sendo tratado nos últimos tempos, que é a questão da equidade. Além de melhorar o resultado, precisa demonstrar que aqueles grupos mais vulneráveis de aluno também melhoraram a sua média, a sua nota. Então, no VAR, é feita uma comparação entre uma prova e outra dentro do grupo social. São dois grupos. O primeiro é o grupo socioeconômico menos privilegiado, né? Aqueles 25% de alunos que pertencem a famílias mais pobres, que invariavelmente tiram nota mais baixa do que os 25% cujas famílias têm uma condição social melhor. E o outro grupo é dos pretos, pardos e indígenas em relação aos brancos. Então, além de melhorar a nota final, também a necessidade de se preocupar em melhorar a média desses grupos vulneráveis. Então, como é que a prefeitura vai trabalhar isso? São várias frentes, né? Vários focos. O foco pedagógico, que é importante, o foco da gestão,
e o foco da valorização dos servidores em razão da obtenção desses resultados, de melhorar os resultados. E esse foco de melhorar os resultados é o plano de carreira do magistério que vai estabelecer essas metas. Então, os municípios, de fato, eles precisam rever os seus planos de carreira em função da nova sistemática, tanto pedagógica como de distribuição de recursos, que foi implementado a partir do novo Fundeb. Olha aí a importância, pessoal, de a gente buscar uma consultoria especializada. O doutor Silvio, eu sempre falo isso para ele, está entre talvez a maior empresa do Brasil na área de consultoria, né, de gestão educacional, a parte de toda de legislação. Então, busque o doutor Silvio, o escritório do doutor Silvio, né, tem essa expertise para ajudá-los no dia a dia. A GEPAN dá toda a parte de consultoria na questão orçamentária, financeira, licitações, contratos, né, almoxarifado, patrimônio, frota, Tribunal de Contas, mas esta parte especificamente de educação, né, como é uma área muito delicada, exige muito conhecimento, e o doutor Silvio já falou aí quase 25, 26 anos de estrada já, né? Então é uma empresa preparadíssima para poder responder essa dúvida e todas as demais. Eu sei, doutor Silvio, que você vai aprofundar todos esses assuntos lá no curso, no dia 21 de maio. Aqui nós estamos fazendo uma passagem só de alguns temas. E eu queria trazer aqui um tema que ele é muito atual ainda, que é a questão do piso nacional do magistério. É polêmico até agora. Nós temos uma lei lá de 2008, Lei 11.738, tivemos a medida provisória agora, 1.334, né? Que o piso tem que ter, fica aquela dúvida, é vencimento ou é remuneração, né? Ele é obrigatório, mas a gente sabe também que esse assunto está sendo discutido lá no Supremo. Então, eu queria que você trouxesse, atualizar todo mundo, como é que está realmente a história do piso nacional do magistério. Bom, a questão da legislação, né, que sempre que andou havendo discussão se a lei do Fundeb havia revogado a lei do piso e tudo mais, isso por hora está vencido agora com a edição da medida provisória, né, que espera se seja aprovada no Congresso e transformada e convertida em lei. A questão se é vencimento ou remuneração, essa questão também está vencida desde quando o Supremo, lá no passado, julgou a constitucionalidade da lei federal que estabeleceu o piso. Então, o piso é o vencimento, não é a remuneração. Então, mesmo para os servidores, para os professores, às vezes esse termo vencimento, remuneração, salário, eles podem tratar como sinônimo, mas tecnicamente não é sinônimo, não é? Vencimento é aquele vencimento base que o servidor recebe. E remuneração é o vencimento base acrescido das vantagens, por exemplo, adicional por tempo de serviço, sexta parte, enfim, promoções, então isso é a remuneração. A remuneração não conta para fins de piso, consta apenas o vencimento. Em muitos municípios, isso é uma outra questão, aqui do ponto de vista estratégico da administração, para cumprir o piso, é que em muitos municípios o plano de carreira, quando o servidor tem uma evolução na carreira, porque ele fez um curso, porque ele não faltou, enfim, vários quesitos que são levados em conta para dar uma vantagem, ao invés de ele mudar, por exemplo, uma referência, ou ele mudar um nível lá na tabela, paga-se no Olerite destacadamente uma gratificação, por exemplo, 5% a mais porque ele tem pós-graduação, 10% a mais porque ele tem mestrado. Esses valores não são levados em conta depois para o piso. Então, às vezes, o vencimento do servidor é alto, mas o vencimento dele, o base, está abaixo do piso. E aí a prefeitura tem que corrigir. Se não corrige, o servidor vai na justiça, ganha uma ação na justiça, isso vira um precatório. Então, essas vantagens que a gente fala que são pagas destacadas, o ideal é que eles estejam embutidas lá na tabela de referência. Então, o servidor, por exemplo, ele teve uma evolução na carreira, ele muda de referência, ou muda de letra, muda de nível, e aí isso vira vencimento, né? Então, isso é uma estratégia, né? Agora, o pagamento do piso é obrigatório. O município não paga e alega que não tem recurso, lei de responsabilidade fiscal e etc., mas o servidor vai na justiça, ele ganha essa com bastante tranquilidade. Agora, o que está sendo discutido atualmente está no Supremo para ser discutido, né? É se, quando é feito a atualização do piso, se essa atualização é só para quem está abaixo ou se ela reflete na tabela toda, né? Então, essa é uma discussão que está no Congresso. A princípio,
o entendimento é que só atinge, a prefeitura só está obrigada a corrigir o vencimento daqueles servidores que o vencimento ficou abaixo. De outros servidores que já têm um tempo na carreira, já incorporaram vantagens, se essas vantagens estão ali no vencimento, não teria direito a esse reajuste. Por quê? Trata-se de piso, né? Mas isso, então, é uma questão que o Supremo vai decidir. Uma outra questão que está no Supremo, que é uma outra ação, é se os servidores temporários, professores temporários, se eles também têm direito ao piso, né? Porque eles não fizeram concurso. Nós sempre entendemos que os temporários também têm direito ao piso, mas essa também é uma questão que agora está no Supremo para ser julgada, se o piso é apenas para os servidores efetivos que fizeram concurso público ou se também ele se estende aos professores contratados temporariamente. Essa questão aí que você comentou é a questão do achatamento, né? A referência 1, ela vai chegando próximo da 2, a 2 da 3, a 3 da 4 e assim por diante. Então, essa é uma Isso. discussão no Supremo que eu acho que você vai aprofundar isso no dia do curso também. Outra preocupação que a gente tem se o Supremo definir, dependendo como ficar bem claro daqui a pouco as decisões do piso, e quem esses meses, esses anos todos recebendo menos do piso terão direito ou não, mas aí você vai explicar lá na frente, não dá Sim, para a gente entrar nesse tema ainda hoje, não. sim. Doutor Silvio, eu queria, falando um pouquinho, ainda continuando da dor de cabeça, a questão da acumulação de cargos, né, ou emprego, ou função nas redes municipais, né? A gente precisa separar o joio do trigo. Acumulação legal de carga suplementar versus a ilegal, que é dobro de período, né? Mais regras para o mesmo órgão. Fiscalização constante para evitar abusos e não prejudicar as aulas. Prefeituras precisam de regras claras, né, para equilibrar vagas e também os direitos. Então, eu queria que você comentasse assim brevemente qual a diferença real entre a acumulação legal e essa dobra de período, vamos colocar marota aí, como a gente fiscaliza sem bagunçar a oferta de aulas? Bom, há uma confusão que existia no passado, muitos municípios ainda têm essa confusão lá no plano de carreira, confundindo acumulação com carga suplementar, né? Então, assim, na acumulação, passou-se uma ideia de que o servidor poderia acumular até 64 horas, mas desde que ele tivesse 2 cargos ou 2 empregos. Ele fez 2 concursos, então ele está acumulando porque a Constituição permite essa acumulação. Essa questão de 64 horas já foi derrubada também para o Supremo. Não tem esse limite de horas, pode ser 60, 64, 65. O que é importante é que tenha compatibilidade de horários, que o professor consiga dar aula de um cargo, sair a tempo para iniciar a jornada no outro cargo. Havendo compatibilidade, não tem essa limitação. Mas por conta de uma interpretação errada, passou-se a entender que o servidor que fez um concurso só, ele pudesse pegar 2 turmas, dobrar o período, chegar aí a 60, 64 horas. Isso é ilegal. Por quê? Porque a jornada do professor, máxima, de acordo com a lei, é de 40 horas. Veja você que qualquer trabalhador, mesmo que não seja professor, trabalhador lá do comércio, qual é a jornada dele? No máximo é 44 horas semanais, que agora tem aí até a discussão da mudança, né? Da 6 por 1, 5 por 2, etc. Mas é 44. Se ele trabalha mais de 44, o que acontece com essas horas excedentes? São horas extraordinárias. O empregador tem que pagar com 50% a mais. Então, se o servidor passou num concurso só e ele está dobrando, ultrapassando 40 horas, tudo que ultrapassar de 40 horas não é carga suplementar. Portanto, não é o mesmo valor das horas iniciais. Isso seria transformado em hora extra. Então, muitos municípios adotaram essa prática, os servidores começaram a entrar na justiça e ganhar, isso virou precatórios absurdos, né? Então, há essa diferença. Agora, a acumulação é permitida, mas o servidor tem que ter prestado 2 concursos, então ele tem 2 vínculos. Pode ser com a mesma administração? Pode ser com a administração diferente, um cargo no Estado, um na prefeitura, pode ser os dois na mesma prefeitura. Agora, a prefeitura tem que vigiar todo o início do ano, tem que pedir para o servidor que acumula apresentar o quadro de horários para verificar se está havendo compatibilidade, né? A acumulação, no caso de professor, seria com outro cargo de professor, ou com cargo técnico ou científico. Mas agora uma mudança na Constituição que pode acumular com qualquer outro cargo. Então, por exemplo, a pessoa pode ser professor e pode ser escriturário naquela prefeitura, professor e secretário de escola ao mesmo tempo.
desde que ele tenha prestado 2 concursos diferentes e desde que haja compatibilidade de horários. Entendi. Professor Silvio, nós já recebemos algumas consultas aqui de prefeituras que gostariam de contratar, em especial os gestores da educação, né, contratar uma empresa de consultoria na área educacional. Eu queria que o senhor colocasse aí, primeiro, da questão da legalidade, a questão do formato de contratação, e uma terceira ainda, o que é que consiste o trabalho de uma empresa de consultoria na área da educação? Então, essas três coisas aí, da legalidade, do formato de contratação e quais são os serviços, no caso de uma empresa de consultoria como a do senhor, que é na área específica de educação, como que vocês me responderiam essas três questões? Bem, do ponto de vista legal, é permitida a contratação, porque aí nós vamos lá no artigo 70 da LDB, são as atividades, meios necessárias para o funcionamento do ensino. Então, as prefeituras, muitas vezes, têm muita dificuldade em interpretar a legislação educacional, a fazer, por exemplo, mudança num plano de carreira, isso exige uma especialização, né? Então, nesse caso, admite-se a contratação da empresa para prestar consultoria, no nosso caso, é específico no campo do direito educacional, né? Dar suporte técnico para a secretaria, tanto na elaboração, revisão do seu plano de carreira, como das demais normas, e não apenas na elaboração e revisão, mas na aplicação dessas normas. Então, o próprio Tribunal de Contas reconhece que é um serviço especializado, que as prefeituras, o próprio corpo jurídico das prefeituras não dão conta, e que os gestores educacionais não têm a formação em direito, mas ainda assim precisam atender à legislação, aplicar a legislação no dia a dia. E essas despesas são elegíveis como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, lá no orçamento da prefeitura, ou nos 30% do Fundeb, ou nos recursos próprios do orçamento, ou mesmo dentro da área do salário educação, né? Agora, também tem outros tipos de consultoria, como consultoria pedagógica, que também é possível, desde que essa consultoria seja especializada. Entendi. O formato, então, ok, da legalidade, o formato de contratação, normalmente, como que se dá a contratação de uma empresa de consultoria nessa área? Bom, aí temos que observar a legislação referente às licitações, né? As licitações e contratos. No nosso caso, nós temos feito por inexigibilidade em razão da nossa expertise e da nossa experiência. Mas aí o município também pode decidir através de uma concorrência, não é? Que, no caso, seria uma concorrência de técnica e preço. Porque, nesse caso, para a prefeitura, não interessa só o preço, porque você pode abrir uma concorrência de preço e aparecer lá uma empresa que foi fundada agora há 6 meses, 1 ano, que não tem experiência nenhuma, e apresentar um menor preço e depois não ter a capacidade técnica para desenvolver o trabalho. Nem Então, no equipe, caso... né? Nem equipe também, né, para trabalhar. Isso, exato, nem equipe. Então, no caso, seria uma licitação aí de técnica e preço. No caso específico de vocês, doutor Silvio, vocês também trabalham no escritório, muitas, né, as consultas são feitas por escrito, vocês mandam pareceres, talvez seja semelhante à GEPAM também. Mas vocês também, dependendo da necessidade, vocês fazem visitas nas prefeituras, vão lá reunir com o prefeito, com o secretário, com vereadores, às vezes, né? Sim, fazemos visitas, né, fazemos reuniões, ou reuniões online, e também, muitas vezes, no contrato, é inserido uma cláusula sobre a capacitação dos servidores, sobretudo dos gestores. Então, às vezes, no contrato também consta algumas horas de curso que a gente oferece para os gestores, para o próprio pessoal técnico da secretaria e para os próprios professores, sobre várias questões do dia a dia. Por exemplo, agora, a gente tem dado algumas formações aí sobre o ECA digital, né, que é o assunto do momento, né? Então, aquelas questões que até agora não traziam grandes problemas, mas agora passaram, a administração precisa estudar isso. Posso colocar uma foto do aluno lá na rede social da prefeitura? O professor pode fotografar os seus alunos na aula, colocar lá no seu Facebook, no seu Instagram pessoal? Quais são as consequências disso? Então, as prefeituras, as secretarias da educação, os diretores de escola, obviamente, não estão preparados para isso. E a lei vem, de repente, de um dia para o outro, você tem
novos marcos legais. Então, nós também trabalhamos com a capacitação, principalmente dos gestores, né? Diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos, porque depois eles multiplicam isso para toda a rede, né? Assim como outros assuntos sobre o funcionamento do VAR. Meu município não recebeu o VAR. Por quê? Nós vamos lá pesquisar o porquê, analisar os microdados que são divulgados pelo INEP, para saber onde está o problema. Você não, olha, está aqui, você não conseguiu diminuir, você diminuiu a desigualdade socioeconômica, mas não diminuiu a desigualdade racial. O que você precisa fazer para conseguir isso? Quando é que será a próxima avaliação? Então, todas essas questões que normalmente as prefeituras não têm tempo para se debruçar sobre estudar todas essas questões, que hoje são muitas, né? Quer dizer, então, além de montar fazer a leitura da situação, né, fazer um diagnóstico da leitura, é montar um plano de ação para poder melhorar esses indicadores todos e tudo mais, e aí começar a receber recursos, né, esses Perfeito. recursos extras do Fundeb e também futuramente do ICMS. Olha a importância, como que é fundamental, né, buscar a consultoria de uma empresa especializada. Outro assunto que você falou aí a respeito do professor, né, fotografia do aluno, entra a questão da LGPD, né? Você tem também a questão hoje nas prefeituras, né? Tem a NR1, norma regulamentadora número 1, a questão do assédio moral, assédio sexual. A GEPAM vai dar um curso para só para uma prefeitura tem 348 pessoas entre chefia, assessoramento, direção, funções gratificadas, porque a prefeitura teve que assinar um termo de ajuste de conduta lá, com TAC, com o Ministério Público, para dar uma capacitação para todas essas pessoas que exercem alguma forma de liderança, de como lidar isso com os funcionários no dia a dia. Então, Sim. diretores de escola, secretários de educação, secretários de prefeitura, também precisam começar a se preocupar com essa questão do assédio moral. E a GEPAM vai dar esse curso, vai ser gratuito, viu, para todos os clientes da GEPAM, tá bom? Doutor Silvio, a gente já vai caminhando para o encerramento, né? Lembrando aqui que o professor Silvio vai estar no. Todos esses assuntos que nós comentamos aqui, ele vai esmiuçar, né, no dia 21 de maio, uma quinta-feira, no período da manhã, das 8 até as 12. Serão 4 horas. Então, todo o pessoal que é da área da educação, gestores da área da educação, secretários de administração, procuradores, né, procure participar do curso, tá, sobre plano de carreira do magistério, e vereadores também, né, porque daqui a pouco chega um plano de carreira na Câmara e aí o vereador talvez não esteja ainda preparado para discutir esse tema, né, não sabe o que a legislação está mudando, né, aqueles conceitos, como o doutor Silvio colocou no começo, os conceitos antigos de plano de carreira, coisa de 20 anos atrás. O plano de carreira só estava voltado a, olha, você fica velho que você sobe na carreira, você faz uma especialização que você sobe na carreira. Hoje as coisas são muito mais, tem muito mais a ver também com as melhorias nesses indicadores na arrecadação do município. Então, os professores fazem parte dessa estrutura, dessa máquina, né, que tem que ser discutido melhor e colocado no plano de carreira. Professor Silvio, fica aqui para as suas considerações finais. Quero aqui agradecer o espaço, convidar a todos que militam na educação, têm alguma relação, para estarem conosco, então, no dia 21 de maio, no curso sobre plano de carreira. Eu estarei aqui juntamente com o doutor Luiz Henrique, que é da nossa equipe, e teremos o maior prazer em tratar esse assunto com todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Silvio. E olha, quem se inscrever no curso do Dr. Silvio, né, esse curso ele fica disponível depois para a pessoa, se perder uma parte, fica disponível por 20 dias para poder assistir. Para se inscrever, é entrar no site da GEPAM, www.gepan.adm.br. E deixa um convite aqui para toda segunda-feira, às 9 horas, o próximo episódio do Gestão Pública em Foco, onde eu vou estar recebendo um técnico especialista para falar de um assunto de interesse da administração. Pessoal, uma excelente semana a todos e até o próximo episódio. Um abraço, doutor Silvio. Obrigado.